Lula se encontrou nesta segunda-feira com Ursula von der Leyen. Ela é presidente da União Europeia. Diante da líder do bloco, o petista, que é visto como um possível aliado da Rússia, mudou seu discurso em relação à guerra. A gente separou esse trecho. Vamos acompanhar. Reiterei nosso empenho em busca da paz, evitando a escalada da guerra e do uso da força de seus riscos incalculáveis. Não há solução militar para esse conflito. Precisamos de mais diplomacia e menos intervenções armadas na Ucrânia. Em tom de brincadeira, Lula falou sobre um ministério inusitado e sobre sua expectativa de comemorar o Dia dos Namorados com Janja. Acompanhe. Desculpem, eu fiquei de criar o Ministério dos Namorados. Não criei e nem criei condições de namorar no almoço. Fica para a próxima vez ou à noite. O dia não acabou. Ministério do Amor, Thiago Pavinato, cabe esse tipo de brincadeira em um evento com a presidente da União Europeia, Ursula von der Leyen, Pavinato? Claro que cabe. Ele estava fazendo uma brincadeira implícita ali, dizendo que condena qualquer ação militar da Rússia. Ele fez uma brincadeira explícita. É só a questão de sujeito oculto, sujeito não oculto, cachorros ocultos, etc. Mas o que eu gostei mesmo foi ele falar, né, da presidenta, mais uma vez voltar a falar coisas que não tem lé com cré. Perceba que a brincadeira implícita, que é o fato do Brasil condena o uso da força, condena a violência, balela. Se condenasse o Foro de São Paulo aqui no Brasil, que vai cobrar $50, quem quiser assistir, né, a reuniãozinha do Fórum de São Paulo tem que pagar $50. Aí você me pergunta, por que dólares? Por que não bolívares? Por que não xenhenhens? Por quê? Não, dólares. Eu acho que todo líder comunista tem que ter uma reserva em dólar para, caso nada dê certo, ele fuja para os Estados Unidos. Então, $50 para o Foro de São Paulo que vem, ou se não vier o próprio Daniel Ortega, pode ser que venham só representantes do partido de Daniel Ortega. Não vem outro partido não, porque na Nicarágua só pode ter gente do partido do Daniel Ortega. Então, se ele fosse contra a violência, ele seria contra a violência das pessoas, contra as pessoas, contra os cidadãos, contra padres, contra jornalistas, contra opositores. Então é um discurso mentiroso. E veja que, quando o Lula está disposto a mentir dentro do protocolo, ele mente com o papel na mão e fazendo a sua leitura ruim do papel que ele tem na mão. Quando ele está à vontade, ele fala na lata, sem papel. Ele transborda as suas metáforas, ele brinda o mundo inteiro com seus discursos absurdos. Agora, quando ele precisa cumprir uma mentira protocolar, ele lê, e ainda lê mal. Ele lê algo que sequer ele preparou, ele fala algo que sequer ele sente. Ele promete da mesma maneira que naquele fatídico debate entre Lula e Bolsonaro no segundo turno, na Rede Globo de televisão, ele disse que é contra indicar amigos para o STF, que ele não ia fazer isso. Aí eu lhe pergunto, vale alguma coisa, ou melhor, vale alguma coisa, qualquer coisa que Lula diga? Não, não vale. Especialmente se é algo engendrado para esta situação. Então, o Brasil ele perdeu uma grande oportunidade de fazer acordos com a União Europeia, e a União Europeia perdeu seu precioso tempo com uma reunião ridícula dessa, em que o único momento em que Lula falou a verdade foi o momento em que ele disse: infelizmente eu não criei um 38º ministério. Bem, eu queria ter mais um ministro para indicar, outros tantos cargos para empregar a companheirada, e também lamento a guerra, não lamento não estar almoçando
com a Janja. Pois é, agora, Cristiano Beraldo, como bem destacou o Thiago Pavinato, é um ponto interessante esse. Lula nitidamente estava lendo um papel redigido por alguém, um discurso mais calibrado, mais protocolar. Só que quando ele fala de improviso, ele acaba escorregando muito mais. Mas no que a população deve acreditar? No Lula que fala de improviso ou aquele que lê o texto pronto? No fundo, Keneta, a população acredita no que quer. Porque se você sair às ruas hoje, em cidades que uma parte da população ainda demonstra apoio e enfim, fez campanha para o Lula, você vai perguntar para essas pessoas, elas vão ali mentir para passar pano para o Lula, para dizer que o governo dele é maravilhoso. E no fundo, o que acontece é que a gente tem no Lula uma metralhadora de falar bobagens completamente desconectada da realidade, não só do Brasil, mas da realidade do mundo. Vejam, o presidente da República estava na presença da presidente da Comunidade Europeia, importantíssimo parceiro comercial do Brasil, que está discutindo já há muito tempo um acordo comercial com o qual o Brasil tem muito a ganhar. E aí ele usa esse evento para mentir. Ele lê um texto que difícil até da gente compreender, porque ele não estava familiarizado com aquele texto. E o que você extrai dali de verdadeiro? Muitíssimo pouco, muito pouco. Por quê? O Lula, ele está numa viagem de que ele acha que as besteiras dele serão perdoadas. A presidente da União Europeia vem aqui, ela fez um tweet há pouco dizendo que sai desse encontro com Lula muito feliz e muito confiante na parceria com o Brasil, porque o Brasil agora deixou claro que condena a Rússia nessa disputa com a Ucrânia e que está muito preocupado com o meio ambiente e tal. Mas ela sabe que isso aí é jogo de cena. Porque o Brasil continua dependente do diesel russo. O Brasil continua dependente dos fertilizantes russos. O Brasil de Lula, o governo Lula, continua cultivando este relacionamento com Putin, o seu governo, de uma forma muito ostensiva. Há 15 dias o Lula simplesmente ignorou a presença de Zelensky numa reunião de chefes de Estado. Ora, será que alguém acredita que Lula foi atingido por um raio de sanidade e arrumou seu prumo? É claro que não. Mas ficam nesse blá blá blá. E aí ficam no discurso que a política ambiental brasileira é essencial para transformar o Brasil numa potência verde. Me explica o que é potência verde. Me explica este conceito desta Europa magnífica de que o Brasil tem que ser uma potência verde. Sacia a fome da população brasileira com potência verde. Melhora a infraestrutura do Brasil com potência verde. Melhora os nossos portos, os nossos aeroportos, as nossas estradas. Aumenta a renda do povo brasileiro. Gera emprego com essa potência verde. Ora, o que resolve o problema do Brasil hoje é o nosso agronegócio, que os europeus estão aí atacando a torto e a direito, mas é graças ao nosso agronegócio que o nosso PIB está se segurando ainda neste patamar medíocre, mas está se segurando. Vejam, o que a Europa quer com esse discurso é melhorar a sua vantagem comercial. É só isso. Não tem amor pela Amazônia, não tem amor pelo índio. Há interesse. Até porque a Guiana Francesa, vizinha do Brasil, que está ali do lado do Amapá, não está nem aí para a floresta. Está ali extraindo petróleo da foz do Amazonas. Aliás, quando houve a concessão de exploração de petróleo na costa do Amapá, quem ganhou esta concessão inicialmente foi justamente uma empresa francesa. Vejam só o conflito de versões. Então é simplesmente um jogo de cena. A presidente da União Europeia fazendo jogo de cena para lá, Lula fazendo jogo de cena para cá. O problema é que os europeus estão muito mais preparados
para tirar vantagem do Brasil do que o Brasil está para tirar vantagens dele. E o Lula, volta ao início da minha fala, o Lula fica vivendo este mundo encantado que só existe na cabeça dele e da Janja. Qual vai ser o resultado? Não vai haver avanço na nossa política externa. O Brasil vai continuar aos tropeços, ao solavanco, nesses voos de galinha. E não conseguiremos pavimentar um processo sustentável de desenvolvimento. Então, enfim, ouvir este blá 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 do Lula é só para deixar a gente mais frustrado e irritado com a situação que a gente se encontra. Mas aquela cama de 45 mil promete o solavanco hoje, hein? Você viu que ele já deixou o recado dado ali, né? É, para a presidenta Janja. Vamos